Começando a sexta-feira, dia 15 de outubro, né, dando boas-vindas a todos que estão aqui, a todas que estão aqui também, agradecendo a presença, aproveitando a oportunidade para parabenizar todos os docentes pela data, né, pelas professoras e pelos professores pelo dia 15 de outubro. Temos hoje a grata satisfação de ter a professora Divanísia, da Universidade Federal de Sergipe, que vai nos falar sobre dosimetria. Eu vou falar rapidamente o currículo da professora, porque o objetivo aqui é ouvir a professora e não a mim, né? Mas é bom, né, para quem não conhece a professora, saber o que ela faz, de onde é que ela veio, qual a sua formação. Então, a professora, eu vou começar pela primeira formação dela. Ela é licenciada em Física, né? Tem licenciatura plena em Física pela Universidade Católica de Pernambuco. Ela é bacharel em Física pela Universidade Federal de Sergipe e doutora em Tecnologia Nuclear pela Universidade de São Paulo, né? Ela fez mestrado em Física pela Universidade Federal de Sergipe e atua na área de Física, né, com ênfase também em Física da Matéria Condensada Experimental e também em ensino de Ciências e Matemática, né, nas linhas de pesquisa de dosimetria, das radiações, Física Médica, Instrumentação Científica, propriedades ópticas e espectroscópicas da matéria condensada, métodos de ensino de ciências naturais e matemática. Ela é pesquisadora 1B do CNPq, revisora de diversos periódicos científicos, né? Então, é um currículo bastante importante, né, para a ciência brasileira. Professora, eu agradeço a senhora por ter aceito meu convite, eu passo a palavra para a senhora. Obrigado. Obrigada, agradecer a vocês, ao professor Teldo, né? Eu entrei assim um pouco, vim assistir um seminário de vocês e aí acabei sendo convidada também, então eu fiquei muito contente, muito obrigada. Depois eu decidi por esse tema, assim, só explicando um pouquinho, né? Porque queria meio que apresentar o que a gente faz aqui, tá certo? E quais são esses desafios e essas perspectivas, né, que nos movem nos nossos projetos, né? Eu vou apresentar assim, vai ser uma apresentação muito geral, não vou me deter muito a respeito de um tema, de algo assim mais específico da dosimetria, né? Embora a gente tenha trabalhos bem específicos, eu e outros colegas orientamos, né, projetos de mestrado, doutorado, iniciação, né? Temos até aqui, eu vi alguns estudantes nossos aqui aí nessa sala. Então, vou fazer assim. Imagino, não sei, não lembro bem, mas se vocês quiserem interromper, perguntar, interromper não, né? Perguntar alguma coisa durante a minha fala, podem ficar à vontade. Deixa eu só marcar aqui para não ficar muito 5:10. Podemos começar, não é isso? Então, são muitos os desafios da dosimetria das radiações ionizantes. A gente tem o mundo, né, tem sido desenvolvidas muitas técnicas, muitos materiais, mas eu acho que um dos desafios é fazer com que esses materiais se tornem materiais de uso cotidiano, onde eles forem necessários, né? Nem sempre uma coisa, como a gente sabe, é desenvolvida na universidade, num laboratório, e isso passa a ser depois integrado na prática. Outro desafio que a gente conhece, sabe bem, é que nem sempre a gente consegue acompanhar a tecnologia assim tão rapidamente, né? Às vezes a ciência vem antes, às vezes a tecnologia está antes, e isso tem acontecido muito, principalmente em algumas áreas que empregam radiação ionizante, como é o caso da radioterapia, por exemplo, né? A radioterapia tem evoluído bastante nos últimos anos, com o avanço de aceleradores lineares e outras técnicas e outros equipamentos mais, e eu vejo que a dosimetria tem buscado acompanhar isso, mas nem sempre chega no mesmo ritmo. Então, o que se quer é um compasso, né, entre as demandas e o que a gente pode fazer em termos de dosimetria das radiações ionizantes. Pelo dia aí dos professores, parabéns a todos, né? A gente precisa muito valorizar a nossa profissão e buscar condições boas, né, para essa educação. Então, primeiro definindo assim o que é dosimetria das radiações, é a determinação da exposição ou da dose de radiação em um ponto de um meio específico, né, um meio material.
Isso pode ser um ambiente ou um corpo de um indivíduo, né? Aqui, especificamente em Sergipe, a gente tem buscado mais desenvolver algo mais relacionado com dosimetria clínica e dosimetria pessoal, que é a dosimetria de pacientes e a dosimetria de pessoas que trabalham em ambientes onde tem radiação ionizante, né, que podem ser expostas à radiação ionizante, Mas há muitos tipos de dosimetria, dosimetria retrospectiva. Dosimetria retrospectiva é no caso de acontecer alguma coisa e as pessoas às vezes não estarem com dosímetros, né, porque elas estavam em ambiente, às vezes, que não estavam predispostas a um ambiente que não tinha assim algo relacionado muito com radiação ionizante, como é o caso de acidentes nucleares, às vezes que envolvem população, né? O caso de Fukushima, onde houve, por exemplo, um desastre nuclear por conta do tsunami e que envolveu pessoas que estavam no campo, que estavam distantes. Aí pode ser feito um trabalho de dosimetria retrospectiva. Ou, por exemplo, a dosimetria arqueométrica, a arqueometria, onde se vai tentar identificar a idade de um material, a idade de um corpo, alguma coisa assim, de um fóssil, por meio de datação arqueológica, né? Ou seja, eu identifico por meio de algum resquício de radiação que esteja naquele material e posso identificar mais ou menos em que época aquilo veio, ou que foi irradiado, ou que recebeu a última queima, alguma coisa assim. Então, o nosso campo mais aqui é mais voltado para uma dosimetria que é mais do nosso dia a dia. Então, essa dosimetria pretende sempre cumprir esse princípio ALARA, né, que expressa que se algo ou alguma coisa é exposto à radiação ionizante, que essa dose de radiação, essa quantidade de radiação, seja tão baixa quanto razoavelmente exequível. Então, é algo assim, bom, o paciente vai fazer um diagnóstico utilizando raio-x, né, que a dose ali seja a mínima necessária, né? Não vou ficar, o paciente não precisa ficar recebendo radiação sem necessidade, sem maior necessidade. Deixa eu só. Bom, então, para que essa radiação seja empregada para fins de saúde, por exemplo, ela tem que ser justificada, né? Então, você não pode ir a um serviço de saúde e solicitar um raio-x. Você pode até chegar lá, ser atendido, porque um médico vai observar que realmente é necessário. Mas você não pode ir no laboratório aqui da esquina e solicitar um raio-x sem uma prescrição. Então, é a justificação, né? Qualquer coisa, qualquer atividade que envolver radiação ionizante deve ser justificada. E dentro aí está a proteção radiológica, né, que vai possibilitar obter um parâmetro, uma qualidade desse uso dessa radiação. Tem que ser otimizado, então a gente tem que estar sempre pensando como melhorar, como reduzir, como fazer uma melhor dosimetria. E a proteção radiológica também lida com a limitação de doses, né? Essas limitações de doses são normalmente trabalhos multicêntricos, né, institucionais, grandes, envolvendo diversos países, às vezes, e que vão alterando com o tempo, observando onde é que se pode restringir mais ainda a dose para que essa segurança seja aumentada. Então, o princípio básico da dosimetria é empregar alguma coisa, algum material que possibilite essa medida da dose de radiação. E aí entram os detectores de radiação e se pensa sempre assim, qual seria o melhor detector, né? Atualmente se entende que o melhor detector seja aquele hábil para medir dose absorvida, energia absorvida por unidade de massa. E os calorímetros, que seriam um objeto, do ponto de vista de
de instrumentação razoavelmente simples, mas eles medem a energia depositada por unidade de massa, mas com calorimetria, né? Mediria principalmente a alteração da temperatura de certo material devido à interação da radiação ionizante. Então, na prática, isso é um tanto difícil, isso se faz em laboratórios muito especiais, assim, porque se vai medir ordem de microkelvin, né, o que não é muito simples, demanda uma instrumentação muito apropriada. Então, em princípio, ele é um materialzinho aqui de grafite, uma carapuça, assim, uma carapaça, né, que possa controlar a temperatura e, no geral, o que se usa são outros dosímetros mais simples, né? Eles estão ficando, devido à tecnologia, muito mais portáteis, muito mais simples. Então, aqui tem alguns dosímetros, né? Aqui uns eletrônicos, né, de estado sólido, novamente feito para dosimetria em vivo. Aqui tem possivelmente um detetor Geiger, que é para fazer monitoração diária, levantamento radiométrico. E aqui, certamente, um dosímetro luminescente. São pequenos pedacinhos de materiais, né, pastilhas, pequenos materiais que são especialmente produzidos para dosimetria pessoal e tantas outras coisas. Mas, nesse caso aqui, é um profissional que precisa estar sendo monitorado. Então, ele tem aqui um dosímetro. Aqui, esse dosímetro pode ser termoluminescente ou pode ser de luminescência oticamente estimulada. Então, tem sempre uma busca por novos materiais dosimétricos para que eles possam se adequar às especificidades, né, de seus usos, das demandas, né? Esses materiais devem responder uma ampla faixa de doses, alguns são bem específicos para doses elevadas, altas, outros para doses na dosimetria pessoal, dosimetria clínica. Eles não, em princípio, é preferível que eles não tenham dependência energética. Dependência energética seria, bom, se eu irradio com um Gray, eu devo ter a mesma resposta se eu irradio com uma energia de 50 kV ou de um MeV, 1 milhão de eletronvolts. Isso, em princípio, o dosímetro deve ter a capacidade de medir da mesma forma. Nem todos os dosímetros fazem isso, então, às vezes, eles ficam muito restritos a certas energias. Ou então eu tenho que incluir fatores de correção para essa dose, para essa resposta à dose, ou mesmo usar materiais sobre esse dosímetro que possibilitem reduzir essa dependência à dose. E deve ter características que auxiliem no mapeamento de dose em aplicações específicas. Isso é muito útil, principalmente na área da dosimetria clínica mesmo, em radioterapia, onde eu tenho que mapear bem essa dose para poder planejar bem como o paciente será irradiado. Então, os dosímetros normalmente são classificados de algumas formas. Uma das classificações é dizer se o dosímetro é ativo ou passivo. O dosímetro ativo são esses que mostram, né, apresentam uma resposta imediata por meio de uma leitura, assim, né, uma descrição disso aqui. Ele aqui está mostrando um valor, está medindo e mostrando de imediato. Então, pode aqui ser dosímetro Geiger, Miller ou câmara de ionização. Eles são dosímetros ativos, né? Dosímetros de estado sólido, do tipo dos eletrônicos, por exemplo. E os dosímetros passivos são esses que são usados por trabalhadores, quase sempre, né? E tantos outros desse tipo aqui, né? Aqui estão os dosímetros, esses círculozinhos aqui brancos. Então, esse aqui está usando tanto aqui na viseira, quanto no tórax,
né, quanto no dedo. Ou esse tipo de câmara de ionização aqui, que ela é usada, e depois do uso eu vou lá e coloco nesse equipamento aqui que faz a medição. Então, é só para apresentar. Então, as câmeras de ionização, elas vêm, né, tendo aprimoramentos ao longo do tempo, são os principais dosímetros para dosimetria de feixes clínicos, ainda hoje. São de diversos formatos, tipos, tamanhos, né? A depender da energia dos feixes que eu quero medir, eu posso usar essa ou aquela câmera de ionização, além do que elas devem ser calibradas, né? Para que se tenha uma medição. Então, aqui essas câmeras são normalmente denominadas tipo lápis e são de tamanhos variados. Essa aqui, por exemplo, tem um tamanho relativamente longo, pode ser aqui uma do tipo que mede em tomografia. Essa aqui é bem pequena, mais útil para radioterapia. Essas aqui são de placas paralelas. E aqui está mostrando somente uma forma de uso, por exemplo. Então, a câmera, do ponto de vista também de tecnologia, é um objeto relativamente simples, né, um instrumento relativamente simples. Ela vem com um eletrodo externo e um eletrodo interno. Aqui se tem uma diferença de potencial, e no momento em que a radiação interage, se formam aqui, né, os íons, né, são atraídos por um dos eletrodos e geram uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica é transformada em um sinal que é mede a dose por meio de um eletrômetro. Aqui é uma câmara de ionização de placas paralelas, que está se mostrando aqui também o formato, e aqui tem um eletrodo interno, e toda essa parte aqui é o eletrodo externo. Então, a coleta de dados dosimétricos é que vai me dar um valor que eu vou depois, não eu, né, mas o instrumento vai identificar como uma dose. Então, esses dados, né, para a identificação da dose, pode ser por meio de geração de cargas elétricas, como é o caso da câmara de ionização, principalmente. Pode ser um detetor de traços, por exemplo, a radiação passa, vai meio que danificar, formar traços no material e que vão ser contados. Pode gerar luz, que vai ser contada, como é o caso dos dosímetros luminescentes. Pode produzir calor, né, como o caso do calorímetro, e algumas mudanças de propriedades ópticas ou estruturais do material dosimétrico, como é o caso de dosímetros gel, por exemplo, na forma de gel, né? Eles são dosímetros que mudam um pouquinho essas propriedades ópticas ou estruturais, e aí a gente observa o quanto de radiação foi depositada por meio da contabilidade dessa alteração. Então, os dosímetros desse tipo aqui, que são os empregados, né, por pessoas, monitoração pessoal, principalmente, ou alguns tipos de dosímetros clínicos, normalmente os termoluminescentes ou de luminescência oticamente estimulada, eles são produzidos quase sempre por uma empresa, no dia a dia, no uso rotineiro. Essa empresa distribui para hospitais, né, trabalhadores de usinas nucleares, plantas nucleares, outras instalações que utilizem radiação ionizante, e normalmente esse material é usado por um mês. No caso da dosimetria clínica, nem sempre, pode ser só uma vez o uso. Mas no caso de trabalhadores, né, pessoal ocupacionalmente exposto, que a gente chama, indivíduo ocupacionalmente exposto, ele é usado por um mês. Então, as pessoas usam nos seus ambientes de trabalho. Aqui está algo parecido com uma tomografia, aqui as pessoas mesmo no ambiente externo, mas se elas, em algum momento, no exercício da sua profissão, podem estar expostas a algum feixe, elas vão utilizar também, e aí recebe, devolve, e mês a mês isso vai acontecendo. Recebe um lote de dosímetro, entrega os trabalhadores, devolve esses trabalhadores. Essas empresas, normalmente,
né? Tem empresas que, além de fazer tudo isso, também tem laboratórios de pesquisa para a produção de dosímetros. Outras não, outras são simplesmente fazem esse trabalho de dosimetria sem ser produtoras de dosímetros. Então, novos materiais e metodologias para procedimentos dosimétricos estão sempre em desenvolvimento, felizmente, né? A gente tem feito isso há muito tempo aqui em Sergipe, em tantos outros espaços. No Brasil temos alguns espaços, mas que têm uma história, né, maior de uso, de produção, né, de pesquisa nessa área aqui, em Sergipe, em Pernambuco, tem no Departamento de Energia Nuclear, no Instituto de Pesquisas Energéticas em São Paulo, na USP, no Rio de Janeiro. Então, são alguns centros que trabalham mais com isso, né, nessa parte de física das radiações. Bom, e temos também esse interesse maior, aqui pelo menos a gente tem o curso de Física Médica, de graduação em Física Médica, então a gente tem interesse maior nessa área. É um curso interdisciplinar, que tem a finalidade de formar físicos. No início aí o professor Teldo falou, né, que a gente já tinha tido, né, estudantes do Mato Grosso, citou o Galeano, que é um físico médico atualmente. Então, ele formar físicos para atuar na área de radiologia, radioterapia, medicina nuclear, principalmente, mas em outras áreas também. E esses profissionais, esses bacharéis, têm uma formação em nível de depois podem ter uma formação também em nível de especialização ou pós-graduação. Aqui em Sergipe, nós temos atualmente um curso de aprimoramento, residência em física médica, que é para formar especialistas em radiodiagnóstico. Então, aqui é só uma imagem, né, mostrando vários detalhes aqui, uma cintilografia óssea, um material radioativo aqui na mão de alguém, né, protegido, dizemos assim. Então, isso aí, né, o que eu falei, ela compreende a aplicação dos conceitos, leis, modelos, agentes e métodos da física para a prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças. Desculpa. A exposição de pacientes e qualidade da imagem é algo que suscita realmente muitos estudos por conta da dimensão que isso tem hoje, né? Hoje se sabe que tem aí 4 bilhões, eu acho que até mais, né? Hoje de manhã mesmo eu estava numa conversa com os estudantes e alguém citou um número aí parecido, não sei se foi exatamente esse, de exames anuais, né, de raio-x. Desses que a gente faz para o tórax, do dedo torcido, né, do dedo quebrado, do dente, tudo mais. E tem aumentado essa frequência, eu até comentei que certamente com a Covid, né, a gente teve um aumento disso aí, porque pessoas que se infectaram e que se agravaram tiveram muita necessidade de passar por exames de tomografia, de pulmão, de tudo mais. Então, é algo relevante, né? O controle de qualidade nessa área é imprescindível e tem aumentado essa demanda, né? Felizmente, as regras, né, para esse controle de qualidade têm ficado mais restritivas, mais sérias, ano a ano. Que bom, né? Isso tem gerado muitos estudos e uma melhor qualidade, possibilitado uma melhor qualidade aí também no diagnóstico por imagem. Então, esse crescimento aí tem implicações na dose da radiação populacional, então fazendo só uma conta aqui, né, acho que está em quase 8 bilhões a população da Terra, então é metade da população passa anualmente por um exame, né, se fosse 1 para 1, mas a gente sabe que algumas pessoas passam mais, fazem mais exames, outras quase não precisam, então não é bem assim. Tem se buscado, né, tem chegado novas técnicas de imageamento, né, e essas técnicas, às vezes, reduzem até a necessidade de cirurgias, né, mais invasivas ou exploratórias. Área cardíaca, por exemplo, né, muita coisa hoje se faz por cateterismo, com a ajuda da
radiologia intervencionista, que a gente vai ver um pouquinho mais agora. Então, a dosimetria em radiodiagnóstico, né, se emprega muito a câmara de ionização para fazer a monitoração do feixe, né, como controle de qualidade, e essa câmara de ionização serve para identificar a camada semirredutora, né, ou seja, essa camada semirredutora me diz assim, o quanto eu preciso adicionar de certo material para reduzir a intensidade do feixe à metade, a tensão de pico do equipamento, porque uma coisa é o que está mostrando o visor do equipamento, e outra coisa é o que de fato ele está medindo. O ideal é que os dois estejam bem mostrando a mesma coisa, mas nem sempre, então para isso serve o físico médico, fazendo esse controle de qualidade. E outros detectores também são empregados aí, né, como os semicondutores, os filmes, os dosímetros termoluminescentes, né, para dosimetria clínica. E todos eles exigem um padrão de referência para comparar resultados. Então, aqui é só uma imagem mostrando alguém fazendo uma radiografia de tórax. A radiologia intervencionista é a que talvez envolva assim, um controle de qualidade ainda mais específico e, principalmente, uma monitoração desse pessoal que está envolvido no exame. Né? Normalmente são exames ou procedimentos intervencionistas mais demorados, onde o paciente recebe uma dose muito maior do que na radiologia convencional, e os profissionais também, né? Porque ao mesmo tempo que o paciente está sendo irradiado, essa radiação, de certa forma, pode se espalhar, assim, né? Ela vai interagir, vai espalhar para o ambiente, e esses profissionais, né, médicos, enfermeiros e todos mais, anestesistas, podem receber alguma dose adicional, né? Há uns critérios, existem critérios, né, o quanto cada um pode receber, o quanto um profissional pode, se não precisa reavaliar o rearranjo da sala, a proteção. Então, essa aqui mesmo está com o que a gente chama de avental plumbífero, né, ele é bonito assim, mas ele, na verdade ele tem um revestimento com chumbo, e os médicos normalmente usam. Então, nesse caso aqui, quase sempre é o médico o mais irradiado. Se alguém for mais irradiado entre os profissionais, normalmente é o médico que está mais próximo do paciente. Então, se observam aí os níveis de exposição da equipe de radiologia intervencionista, que pode ser significativo, podem ser significativos. É necessária a avaliação adequada das doses de radiação e existem questões relacionadas às medições usando dosímetros físicos no ambiente clínico. Se estuda muito isso hoje para saber o quanto, né, de fato, esses dosímetros estão medindo adequadamente. Estão medindo? Estão. Pode ser melhorado? Ainda assim. Então, demanda mais pesquisas. Então, nessa radiologia, a gente tem os dosímetros físicos, que são todos esses, né, que a gente usa de fato, mas eles têm trabalhos que mostram que ainda eles apresentam incertezas aí nesses valores, devido à energia da radiação, taxa de dose e tudo mais. Eles apresentam dependência angular, ou seja, se eu irradio assim, eu tenho uma resposta, se eu irradio assim, eu posso, na perpendicular, eu posso ter uma resposta, se eu irradio ao longo, assim, meio que horizontal, passando por um outro lado do dosímetro, posso ter outra. E os campos da radiologia intervencionista não são homogêneos, né? Ora, esse equipamento está aqui, irradiando de baixo para cima, ora ele gira, irradia de cima para baixo, pode ser que ele seja necessário também irradiar em outra direção, alterar o seu tamanho. Então, são campos heterogêneos. Tudo isso traz desafios para essa dosimetria. Aqui eu tenho os valores hoje considerados assim, limites de dose anuais para trabalhadores, para indivíduos ocupacionalmente expostos. Chega a 20 milisievert para o ano todo. Então, esse valor é para também considerado para o cristalino, para o olho,
para a pele pode ser muito mais, pode ser 500 millisieverts, e para mãos e pés também. Então, nesse caso aí, onde se tem tantas dúvidas ainda, né, se tem um auxílio hoje de um tipo de dosimetria, que a gente chama de dosimetria numérica, a gente não, né, é um nome, dosimetria numérica, e essa dosimetria numérica é algo que a gente faz em computadores, né, por simulação. Vou simular ambientes, cenários, não necessariamente só clínicos, podem ser quaisquer cenários que envolvam radiação ionizante, mas, como eu falei, a nossa ideia aqui é mais discutir os cenários clínicos. Então, se faz, né, toda uma simulação, aqui também simulando radiologia intervencionista. Então, observem aqui, esse número 2 aqui é a fonte de raio-x, né, o tubo de raio-x, que vai irradiar o paciente, está mostrando aqui alguns feixes espalhados para cá, né? Aqui está um profissional que está próximo a esse paciente, como ele vai ser irradiado. Então, essas são possibilidades. Essa dosimetria numérica normalmente emprega alguns métodos computacionais, um desses métodos, o mais utilizado, assim, o mais corriqueiro, é o método de Monte Carlo, né? Então, utiliza modelos computacionais, métodos estatísticos, para estimar a dose absorvida, a energia depositada por massa nos órgãos e tecidos do corpo humano, avaliação de cenários clínicos, né, no nosso caso. Então, tem vários trabalhos, o que mostra o quanto isso ainda é atual e o quanto ainda tem que se pesquisar, né, e mostra assim, que há ainda muita coisa para se pesquisar. Esse é um trabalho aí de 2021, de um outro grupo, né, eu trouxe aqui só para mostrar, que é dosimetria pessoal, usando Monte Carlo, simulações para monitoração de dose ocupacional em radiologia intervencionista, né, os resultados de uma prova de conceitos em um ambiente clínico. Aqui mostra, certamente, um profissional, onde ele está participando de um estudo, provavelmente, né, onde ele tem dosímetros, tem um TLD aqui, um dosímetro termoluminescente, aqui, outro aqui, nos pulsos também, que são posições onde ele pode ser mais exposto. Com Monte Carlo, aí nesse trabalho, se observou que estimativas precisas da dose de radiação simulada por Monte Carlo pode ser uma ferramenta valiosa para ultrapassar questões relativas aos dosímetros, porque nem sempre, né, se o profissional mudar de posição, né, o feixe estava assim, vem de cá, e o profissional muda de posição, então nem sempre esse dosímetro vai conseguir medir direito essa dose. Aí está se defendendo aqui o método Monte Carlo, dizendo que possibilita estimar doses absorvidas pelos órgãos, a exemplo do cristalino do cérebro, né, porque nas simulações se faz interações que podem ser meio que coordenadas, né, para isso, e se observam diferenças nesses trabalhos se observou diferenças entre o que foi simulado e o que foi de fato medido por esses dosímetros aqui. Então, como os desafios, eles apontam rastreamento automatizado por partes móveis e de blindagem, porque há toda essa blindagem que não é um procedimento, a radiologia intervencionista não está todo mundo estático, né? As pessoas estão se mexendo e mudam as blindagens. De repente, um profissional passa na frente do outro e tudo mais. Então, tudo isso deve ser levado em conta. Aqui está um outro trabalho, uma imagem de um outro trabalho, onde tem um Phantom aqui. Esse Phantom é muito útil em dosimetria clínica, né, para simular coisas assim. Phantom é um objeto simulador, né, normalmente de uma pessoa ou parte dela. Então, aqui está mostrando um objeto simulador, sem os braços, né, só tronco e cabeça. Mostrando aqui que o homem de referência tem 1,76 m, os olhos estão aqui a 1,70 m do chão, né? O peito está a 1,35 m, a barriga a 96 centímetros, e aqui os joelhos a 53 centímetros. Então, esse é um trabalho de 2020, de um outro grupo também, mostrando aqui a caracterização
caracterização e mapeamento de radiação espalhada em cenários de radiologia intervencionista. Aqui é um trabalho do grupo, né, aqui de Sergipe, o William, que na época era um estudante de doutorado aqui, a professora Ana Maia, que foi orientadora de William, o professor Albérico, que ele pesquisa muito na área, né, em simulação Monte Carlo, dosimetria numérica, fazendo também alguma coisa nessa área aqui de radiologia intervencionista. Como eu falei, técnicas estão sempre surgindo, e uma técnica mais ou menos recente é a tomossíntese, para fazer mamografia, né? Fazer tomossíntese. Mas está bem na área de mamografia. É fazer um exame de mamografia, só que agora esse feixe aqui, normalmente a paciente coloca a mama aqui, faz uma radiografia, depois angula um pouco o equipamento, faz outra radiografia. Na tomossíntese, o equipamento gira e vai irradiando a mama da mulher de uma vez só. Assim. É considerada uma técnica inovadora, muito mais apropriada para a detecção precoce de câncer de mama, mas não é ainda muito difundida, né? Por exemplo, não sei aí no Mato Grosso, mas aqui em Sergipe a gente só tem até aqui um equipamento de tomossíntese. Mesmo assim, usando dados desse equipamento e mais outras interações, a gente conseguiu publicar esse ano 2 trabalhos, um que identifica, né, buscou avaliar o quanto essa angulação altera essa dose, o quanto é relevante observar isso, pesquisar sobre isso. E no outro trabalho, a gente identificou aqui o risco induzido, né, o risco de câncer radioinduzido, devido esse rastreamento de câncer precoce, né, de mama, por tomossíntese e por mamografia digital. No Brasil, a partir dos, acho que 49 anos, as mulheres devem, há um protocolo que as mulheres devem passar por mamografias anualmente, até os 69 anos, dos 45 aos 69. Então, o que se estudou aqui foi isso, né? Um trabalho que saiu recentemente, nessa Journal Radiological Protection. Então, um outro é a dosimetria em medicina nuclear. A medicina nuclear emprega fontes radioativas, né, onde o paciente normalmente é administrado ao paciente certa dose de material radioativo, né, e o paciente passa por exames. Nesse caso desse trabalho aqui, o que se fez foi uma simulação por Monte Carlo, né, uma não, várias simulações por Monte Carlo, para identificar o quanto os profissionais são irradiados quando estão ali acompanhando, né, fazendo o exame de um paciente em tomografia por emissão de pósitron. Então, se levou em conta muito a idade, né, a massa do paciente, o tamanho do paciente. A gente coloca a idade porque sabe que uma criança de 5 anos tem certo tamanho, um adulto tem outro, uma mulher, um homem. Então, esse trabalho aqui é com profissionais, colegas nossos, né? O William, né, que fez doutorado lá, estava lá em 2016, aqui ele já é um pesquisador, o Valmir também, é uma estudante aqui nossa, de graduação. Então, mostra aí que são detalhes que precisam ainda ser estudados, né? Estão sendo estudados aqui. Aqui é uma das simulações, né? São esses desenhos que são feitos lá utilizando o programa. Uma área que, como eu falei, que está em desenvolvimento, né, e tem avançado muito rapidamente, e a dosimetria tem corrido atrás, é a radioterapia, né, porque são muitas as técnicas hoje radioterápicas. Bom, vocês estão me ouvindo? Sim, professora, estamos ouvindo. Tudo bem, né? Bom,
Tudo bem. Então, hoje se tem na radioterapia feixes de elétrons, de fótons, de partículas pesadas, que são nêutrons, prótons e outros íons, íons como, acho que carbono, coisa assim. Então, são procedimentos mais complexos, porque a tecnologia possibilitou isso, né? A gente tem aceleradores muito mais dinâmicos hoje, sistemas computacionais também muito mais poderosos, então se possibilitou uma qualidade maior para a radioterapia e novas técnicas. Então, aqui está mostrando, por exemplo, o que se tem, um diagnóstico aqui de uma certa lesão do paciente, um tumor, imagino, no fígado aqui, aparece. Aqui o diagnóstico por tomografia computadorizada. Depois, o paciente passou por um diagnóstico utilizando uma cintilografia, né, com fóton único. Então, eles passou por um exame de medicina nuclear, uma técnica de imagem também que mostra que onde houve uma maior captação de material radioativo no fígado do paciente. E aqui mostrando, tipo assim, ó, o médico definiu que o paciente vai receber uma dose de 55 grays durante todo o tratamento, né? Bom, outra definição aqui é que se definiu que, bom, na região a ser tratada, realmente a dose vai ser muito maior e uma dose menor vai ser empregada no restante. Uma outra possibilidade aqui é fazer essa dosimetria utilizando Monte Carlo, né? Como é que estão as doses aqui no fígado do paciente? Então, são possibilidades hoje que a tecnologia nos traz, que há, sei lá, 30 anos não tinha. Uma técnica que tem avançado aqui, chegou, né, em alguns lugares do mundo, nem sempre essas técnicas radioterápicas estão disponíveis em qualquer lugar, né? Eu vou só beber um líquidozinho aqui no chá. Mas são possibilidades radioterápicas. Tem uma radioterapia agora de alta taxa de dose, que é denominada de radioterapia flash, porque é rápida, né? Essa alta taxa de dose quer dizer assim, vai depositar dose em um tempo muito curto, e se percebe que essa radioterapia flash possibilita uma resposta diferencial entre tecido saudável e tecido tumoral, assim, mais diferenciada do que se tem com a radioterapia convencional, que já tem seu grau de diferenciação. Há uma possibilidade também de ao invés de fazer com fótons, se fazer com feixes de elétrons de energia ainda mais elevada do que se emprega hoje. Atualmente, hoje a gente tem feixes de elétrons até de 20 milhões de eletronvolts, né, de energia, mas dá para fazer mais. Então, para essa dosimetria aqui, se usa em radioterapia, com feixe de elétrons, se usa muito câmara de ionização de placas paralelas. E aí o que está se estudando hoje é assim, o quanto isso ainda é conveniente quando eu tenho essa radioterapia de alta taxa de dose. Então, é necessário estudar mais sobre essas correções por ineficiência na coleta de cargas, né? É tudo muito rápido, muito duro, um peixe muito intenso, muito energético. Então, tem aqui trabalhos, né, sobre elétrons ultra rápidos aqui, de 2020. E essa dosimetria também está atrelada, muitas vezes, à radiobiologia, né, os mecanismos moleculares subjacentes, a diferença entre desculpa, radioterapia com taxa de dose convencional e flash ainda são desafiadores, que mostram tipos de feixes diferenciados, a interação dele no meio, em profundidade, né? Aqui é como se fosse a superfície, e aqui é em profundidade, aqui imaginem seja um volume de água. Então, o feixe aqui de elétrons de 6 milhões de eletronvolts, ele vai depositando energia aqui, em 40 centímetros, por exemplo, ele foi completamente absorvido, se fosse a água aqui. Aqui é um feixe de prótons, e esse feixe de prótons, normalmente ele vem com a
interagindo menos, depositando menos dose, e vem e acontece um pico aqui, chamado pico de Bragg, deposição de energia, e aqui tem um exemplo aqui dos elétrons ultra rápidos, né? Mostrando aqui o quanto eles interagem em profundidade. Enquanto esse aqui rapidamente decrescia, esse aqui vai mais lentamente. Isso vai trazendo uma possibilidade de dosimetria em radioterapia utilizando filmes radiocrômicos. Eram filmes comuns e agora os radiocrômicos, né, os crômicos, porque eles mudam de cor, de densidade e tudo mais. Antigamente se tinha muita dosimetria pessoal, né, monitoração pessoal com filmes comuns mesmo, desses que eram usados, por exemplo, para fazer radiografia odontológica. Hoje eles entraram em desuso, entraram esses novos filmes. E esses filmes estão sendo muito estudados. Aqui é um trabalho de 2020, que mostra aqui uma comparação entre o que se teve com a dosimetria com filme radiocrômico e com a câmara de ionização, que é o dosímetro padrão da radioterapia. Então, é um comportamento parecido, né? Claro que o filme traz uma incerteza muito maior, mas a câmara de ionização é muito menor, mas, em média, o comportamento do filme, que é esse vermelho aqui, é muito semelhante ao da câmara de ionização. Então, isso é ótimo, né? Se eu posso fazer dosímetros que tenham respostas comparáveis. Aqui eu mostrando a variação de cor aqui de um certo filme, que não é esse aqui. Tem os géis poliméricos, que é uma matriz gelatinosa, muito usado para radioterapia. Eu não vou me ater muito nesse, mas esse é muito bom para dosimetria tridimensional, só que envolve, às vezes, equipamentos que são muito caros, né, para fazer essa dosimetria. Mas é uma possibilidade. Imagino que o que é muito caro hoje pode não ser amanhã, quando isso já se tornar mais, assim, de uso mais amplo, né? Então, aqui tem uma imagem de um objeto, né, que foi irradiado. Dá para ver bem, assim, como a dose se comportou dentro dessa cabeça, né, de um fântano aqui, e depois como foi a medição dele, apresentando aqui. Então, isso é excelente, né? Principalmente para algumas partes, quando o paciente vai ser irradiado, em áreas muito nobres, né? Perto de olho, perto de aparelho auditivo, onde se quer ter certeza assim, de que a minha simulação no computador, o meu planejamento, é realmente o que vai acontecer com o paciente. Então, tem também dosímetros Frick-Gel, que é um tipo de dosímetro gel que não é exatamente desse tipo aí, mas é para mostrar dose também, né, para usar como é muito empregado em radioterapia. Então, são vários trabalhos atualmente, aqui trabalhos de brasileiros com dosimetria Frick-Gel. Dosímetros vítreos, que são muito bons porque eles são mais resistentes, mais duráveis, menos suscetíveis a intempéries, coisas assim, porque às vezes você tem que usar um dosímetro, os de luminescência oticamente estimulada, por exemplo, não se pode expô-los à luz, né? Tem que estar em ambiente escuro, fazendo medições e tudo, isso é um complicador na parte da dosimetria. Mas esses dosímetros aqui, né, os radiofotoluminescentes, quando eles estão na forma de vidros, assim, são mais resistentes, né, a tudo mais. Então, é usado aqui muito, então, foi testado nesse trabalho aqui em ambientes onde possa haver incêndio e tudo mais, né, mais em desastres ambientais, por exemplo. Foi testado nesse trabalho aqui, né, como um moldezinho para ser colocado dentro do ouvido, por exemplo, e foi feito com dosimetria 3D, né? Foi moldado em impressora 3D e dá para ver assim exatamente como foi que a radiação interagiu e tudo mais. Então, mas assim, uma coisa é o que está lá no trabalho, uma coisa é no real. Ele existe, está aí para todo mundo usar? Ainda não. E a dosimetria termoluminescente e a luminescência oticamente estimulada. A termoluminescente, né, a gente tem
pequenos materiais, como esse aqui, são esses círculozinhos aqui, pastilhas. Aqui, trabalho do nosso grupo, né, um estudante de doutorado. Aqui, não saiu o nome, mas era uma egressa, né, que já terminou o doutorado, esse trabalho aqui, fazendo comparações entre dosímetros, e nesse aqui, empregando um dosímetro. Então, um desafio nessa área aqui é assim, se desenvolve um novo material, ele apresenta realmente uma luminescência, é possibilitar que essa luminescência, essa termoluminescência não se perca ao longo do tempo. Então, se o material é irradiado hoje, mas só vai ser lido daqui a um mês, eu quero que esse sinal ainda esteja lá, porque senão eu não vou conseguir identificar a dose do usuário, né, que o usuário recebeu ou que o ambiente recebeu. Então, um desafio é entender melhor a física, né, que está envolvida aí nesse sinal, nessa perda ou nessa permanência desse sinal. É um exemplo do que foi feito aqui nesse trabalho. O térbio aqui entrou como dopante do sulfato de cálcio para poder possibilitar o uso em dosimetria, e se estudou aqui, né, essa melhoria dessa fotoluminescência por meio dessa codopagem aqui com prata. Bom, os desafios são recursos materiais, né, que dependem muito de políticas públicas, né, de você ter laboratório que possa fazer análise, simulação, testes, para fazer dosimetria termoluminescente e oticamente luminescente, luminescência oticamente estimulada. Acaba não sendo muito barato pesquisar sobre isso, porque envolve equipamentos, né? Você quer saber, você quer produzir o material, aquilo ali é o quê? Aí você tem que fazer análise de fração de raio-x, Raman, FTIR, e tantas outras técnicas, muito da física mesmo, muito de produção de materiais, né? Então, você tem que ter um laboratório que consiga te dar essas técnicas. Então, ultimamente, a gente não tem conseguido repor ou consertar equipamentos que possibilitem para isso, né, os que a gente tem. Disseminação de técnicas e produtos. Não adianta a gente fazer o melhor produto se isso não vai para o mercado, se não é utilizado. A formação de pessoal, né? Então, há que se ter uma graduação boa, há que se ter um mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, é preciso essas pessoas estarem sempre trabalhando, estudando. Então, não adianta a gente ter tudo e começar a saber fazer isso, mas não poder manter, né, os estudantes estudando por falta de bolsas, de laboratório e tudo mais. E essa disseminação de conhecimentos, né, que também não adianta a gente fazer e não poder mostrar para o mundo o que foi feito. Então, obrigada, né, eu estou à disposição. Eu não sei se essa é a melhor foto daí, da Universidade Federal, daí, mas espero que essas universidades se fortaleçam dia a dia. Pronto. Obrigado, professora. Bom, essa é uma das fotos bonitas do nosso campus. Obrigado por mostrá-la. Especialmente porque tem bastante gente de fora aqui, né? Bom, primeiro eu agradecer e parabenizar os professores do Instituto de Física que estão aqui presentes, da universidade também, o professor Terésio, o nosso diretor, Edson Chagas, professor Huck. Eu vou abrir para as perguntas. Parabéns, professora, pela apresentação, gostei bastante. E quem tiver interessado em fazer alguma pergunta para a professora Divanísia, pode aqui que eu estou jogando, pode jogar, suspender a mãozinha aí, né, do Meet, né, e aí eu vou passando, pode abrir ou se manifestar pelo chat, tá? Também pode se manifestar pelo chat. Professor, enquanto eles vão se preparando, eu separei uma pergunta para a senhora aqui, porque quando se fala em física médica, né, em geral, o que vem na cabeça é o estudo da matéria orgânica, né, através de radiação. E aí entra a física nuclear como um dos cernes, né, o coração do curso de física médica.
Isso é verdade? O curso de física nuclear é o coração da física médica? Não, eu acho que a física nuclear é muito mais ampla, né? Envolve reatores, né? Às vezes radiação cósmica e tudo mais, né? A gente se pauta mais nessa essa física que se aplique mais à vida clínica, né? Onde se tenha equipamentos que sejam emissores de radiação, na maioria das vezes emissores de radiação ionizante. Então, o curso de física médica, embora acabe durante o curso se comentando, né, o que é um reator, como é produzido, por exemplo, a medicina nuclear usa muito elementos radioativos, né, radionuclídeos. Então, os estudantes acabam estudando como é que se produz esses materiais, né? Mas a gente não se atém muito a entender assim a física dos reatores, a física nuclear mais ampla, né? Eu entendo que a física nuclear seja mais ampla do que a física médica. Quando a senhora se refere a curso, a senhora está falando a curso de graduação ou aos cursos de pós-graduação? Os dois, porque assim, agora isso não impede que um estudante de física médica depois vá fazer uma pós-graduação em física nuclear. Sim. Né? Ele pode ser que depois ele seja alguém especialista em reatores, por exemplo. Mas eu acho que o curso tem a ver mais assim, a interação, a radiação, né, com pacientes, a interação mais com a clínica mesmo. Então, tem ambientes que não podem funcionar sem um físico médico, a radioterapia, por exemplo. Tem que estar lá, médico e físico. Sim. Entendi. O professor Heralci Teresi deixou uma pergunta aqui no chat. Ele está perguntando se é possível fazer física médica com radiação não ionizante. Sim, tem muitos trabalhos hoje. Temos estudantes egressos nossos que acabaram se especializando e fizeram mestrado, doutorado, muito na área do que a gente chama de laser terapia, coisa assim, né? Que são o uso de laser junto com drogas químicas, né? Que faz com que haja uma maior sensibilização de determinada parte do corpo e aí com laser o médico trata certas lesões, principalmente câncer de pele, né? E isso já acontece no Brasil, tem dermatologistas que têm equipamentos, então se usa isso. Então, laser não é uma radiação ionizante, se já se faz isso. E há pesquisas em outras, às vezes, como eu falei, a graduação em física médica é o início, né? Como uma graduação normal em física, né? Só que aí vai ter mais algumas disciplinas mais voltadas para a física das radiações ionizantes, para entendimento dos processos, né, da medicina nuclear, da radioterapia e do radiodiagnóstico, que não é comum nos outros cursos de física, né, no bacharelado mais geral. Mas, sim, a gente tem já profissionais no Brasil que trabalham, por exemplo, em controle de qualidade, de ultrassonografia, né, que não tem nada a ver com radiação, e ressonância magnética também, que não tem radiação. Então, assim, os residentes de física médica passam fazem, né, treinamento para atuar também nesse controle de qualidade de ultrassonografia, de ressonância magnética. Certo. Eu vou passar a palavra. Obrigado, professora. Obrigado, professor Terésio, pela pergunta. Obrigada pela pergunta. Vou passar a palavra para o professor Edson. Edson é o diretor do Instituto de Física aqui. Edson, se puder abrir o microfone, a câmera, se for possível. Oi, Théo, você me ouve? Está um pouco chiado, professor. Acho que eu estou com um problema no som aqui, minha câmera também, não sei se está muito boa. Bom,
Mas, professora, parabéns primeiro, parabéns pela palestra. Eu perdi o comecinho aqui, estava resolvendo os probleminhas aqui, acabei entrando um pouquinho atrasado, mas o que eu vi foi muito bom. Eu só estou com uma curiosidade. O curso de vocês, o formando é bacharel em física ou é bacharel ou com habilitação em física médica ou é no bacharel em física médica? Como que é, professora? Prazer, professor. Atualmente a gente forma um bacharel em física com habilitação. Né? Há alguns anos esse curso era bacharel em física médica. Mas isso estava trazendo alguns probleminhas, né? Tem instituições que não entendiam o que era um bacharel em física médica, né? E aí os estudantes começaram a perceber que seria melhor ser bacharel em física, porque isso está lá no diploma, e lá, mais adiante, constar que era com habilitação em física médica. Então, nós temos aqui outros cursos, né? Temos o bacharel em física, somente, a licenciatura em astronomia e em física médica. Aí, esses, astronomia, bacharel e bacharel em física médica, todos saem bacharel em física. Obrigado. Só uma outra dúvida que acho que você já começou a responder aí, professor Terésio, que é a questão da ressonância magnética. A gente vê alguma coisa em magnetismo na graduação? Tem uma disciplina que trabalha com física das radiações não ionizantes. E aí entra, né, não seria radiação, mas entra também nesse pacote a ressonância. Mas eles aprendem mais na especialização, porque não há tempo, né? É uma disciplina sim. Vai se falar tudo, é tudo mais geral. Bom, mais uma vez, parabéns, professora. Muito obrigado. Obrigada, professor Edson. Obrigado, Edson, pela participação. Professora, tem mais uma pergunta do Daniel Soares Lopes. Daniel, você quer que eu leia a sua pergunta ou prefere abrir o microfone e fazer diretamente a professora? Tá. Bom, o Daniel está perguntando o seguinte, professora. Os alunos recém-formados em física médica já podem atuar na área ou precisam fazer uma especialização, como, por exemplo, uma residência? Já podem, tá certo? Não é mais fácil atuar na área quando você já é um especialista, né? Mas já podem. Temos vários egressos que hoje colaboram, trabalham, né? Em empresas que prestam serviços ou instituições, em medicina nuclear, radiodiagnóstico, principalmente. Em radioterapia, nem tanto, porque muitos dos hospitais de radioterapia, que tem radioterapia são hospitais públicos, né? E aí tem que fazer um concurso, e aí se exige a especialização, a residência, né? Mas é normal, né? O físico, o médico se formar e, a depender das oportunidades, conseguir já um emprego. Ele não é responsável pela instituição, ou não pode ter uma empresa, assim, mas ele pode ser um profissional auxiliar. Professor, ele não pode ter uma empresa? Como assim? A empresa eu não sei, mas ele não pode, por exemplo, assinar certos laudos, onde é exigido que seja um especialista, né, por norma da Anvisa, ou por norma da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então, a empresa ele pode ter, mas ele vai ter que ter um especialista, às vezes, né? Sim, porque o professor Ricardo estava me corrigindo com relação ao Diego Galeano e a Fernanda. Aqui em Mato Grosso é um mercado que estava em aberto, não tinha muitos profissionais na área, né? E o Ricardo estava me falando que o Diego com a Fernanda, eles abriram uma empresa aqui, que é a Ceprorad. Mas eu acho que eles são especialistas. O Diego é um especialista. Diego porque, é um especialista. Assim, nem sempre para ser um especialista precisa passar pela residência. Você pode adquirir carga horária, fazer a prova que te torna, né, que te dá o direito de exercer como especialista. Mas, assim, em radiodiagnóstico, a coisa talvez seja mais tranquila. Em radioterapia, sim, é que exige esse grau de especialista. Então, deixa só, já que eu mencionei o Diego, né, deixa eu só fazer a propaganda do Diego. O Diego, ele é licenciado em Física pelo nosso curso, né, aqui no Instituto de Física.
Inclusive, eu fui professor dele em uma das disciplinas, vários dos colegas aqui foram professor dele também, eu acho que o Hulk foi professor dele, o Edson, o Ricardo, e fez mestrado e doutorado com vocês, né, professora? O Diego e a Fernanda. A Fernanda, ela veio de Rondônia, veio da Uni. Isso, é. Né? E atualmente eles criaram uma empresa, a CEPRO-RAD, que é uma empresa que atua na área de proteção radiológica, física médica, né? E tem por objetivo atender necessidades das clínicas médicas, odontológicas, veterinárias e hospitais, né? Então, era um mercado que estava em aberto aqui e o Diego teve essa visão, né, de abrir essa empresa nessa área. Ele fez mestrado, doutorado, ele fez até em Monte Carlo, né? Desenvolveu o trabalho dele, fazendo dosimetria computacional, numérica, e faz um trabalho magnífico, né? A gente, assim, acho que Sim. precisam muito, assim, né? Centro-Oeste, Norte, Nordeste, ainda a gente precisa de muitos profissionais. Isso era uma coisa que eu ia te falar, complementando a pergunta do Daniel, que é a relação do mercado de trabalho do físico médico. Né? Uma vez que a universidade oferta um curso de graduação em física médica, como que é o comportamento do mercado de trabalho para estes profissionais que são formados no curso? Olha, assim, até hoje, os que conseguem fazer... muitos conseguem já emprego logo, depois outros tantos vão para as especializações, para as residências, né? Muitos vão para os mestrados profissionais, os mestrados acadêmicos. Temos estudantes no IPEM, né, que é USP, e em várias outras universidades no Brasil, fazendo pós-graduação, aqui mesmo em Sergipe. A gente não tem tido, assim, os estudantes conseguem emprego, né? Só que é como exige-se um grau de especialização maior dos físicos médicos, né? Mas há mercado. Tem a Associação Brasileira de Física Médica, que se vocês acessarem lá, tem sempre uma oferta lá. Vaga não sei onde, vaga para o Norte e Nordeste tem muita vaga, para o Sudeste também, porque o mercado gira, né? Minha dúvida é porque Sergipe, embora seja geograficamente muito, muito menor do que o estado do Mato Grosso, em termos populacionais não deve ser diferente, né? Nós temos 2 milhões e poucos habitantes só. No estado? No estado. Tá, nós temos menos de 4 milhões de habitantes. Então... a densidade é muito menor aí, né? A densidade Então, minha pergunta é porque se justifica, né? Se justifica a abertura de um curso de física médica por uma universidade aqui no estado de Mato Grosso e se o mercado de trabalho não vai saturar muito rápido, né? A gente entende que não, porque há uma demanda. A radioterapia tem crescido, né? O radiodiagnóstico também, novas técnicas. Por exemplo, a radioterapia, antigamente, era um físico por cada serviço, 2 físicos, a depender da quantidade de equipamentos. Hoje, mesmo que ele só tenha um equipamento, não dá para ser só um físico. A complexidade do tratamento aumentou. Então, é necessário, além do que as exigências também. Se exige hoje que um físico esteja presente no primeiro dia do tratamento do paciente, se exige hoje muito mais coisas que se exigia há 20 anos. Então, não consegue ser só um físico. E a gente tem formado. Muitos alunos acabam não indo depois para a física médica, vão fazer outras coisas, como é normal, né? Muitas profissões. É natural. Mas, assim, o que a gente diz aqui é que Sergipe não comporta todo mundo. Os estudantes têm que se formar, depois irem trabalhar em outros estados, às vezes. Mas isso acontece. Assim, ainda, a gente percebe que ainda tem espaço. Esses últimos anos foram particularmente bons, porque houve toda uma contratação pelos hospitais universitários de físicos médicos, né? Aqui mesmo a gente não tinha um físico médico no hospital, hoje temos 2, e isso aconteceu, acho que na maioria dos hospitais universitários do Brasil, principalmente porque todos eles têm radiodiagnóstico,
né? Então, Sim. todos eles hoje têm especialistas. Os hospitais, mesmo privados, as instituições, têm contratado mais serviços de controle de qualidade, porque veem que isso traz um retorno financeiro, né? Traz um produto melhor, um exame melhor, uma qualidade melhor. E há também as normativas têm ficado mais restritivas, então há que se investir. Então, a gente entende que vale muito a pena fazer o curso, né? A gente tem, acho que em São Paulo já tinha um na USP de Ribeirão Preto, ano passado, parece há 2 anos mais ou menos, abriu o da USP de São Paulo. Temos alguns no Brasil, acho que são 12 ou 13 cursos no Brasil. Sim, obrigado. A senhora em resposta ao professor Terésio, a senhora falou do laser, né, como radiação não ionizante. A exemplo do laser, né, o professor Vanderlei Banhato, né, tem aplicado fotônica em tratamentos de doenças, né, principalmente de pele e até mesmo outras tipos, usando laser para tratamentos, né, de Isso. males. Então, isso abre um campo muito grande que tem sido aplicado na UFSCar, né, que é a fotônica. A fotônica já faz parte do currículo do curso de Física Médica, na graduação, na pós-graduação. Na pós-graduação é evidente, o Vanderlei já vem mostrando isso, mas na graduação, tem alguma disciplina voltada para fotônica, como tratamento de males? Não, a gente tem essa disciplina, física das radiações não ionizantes, né, onde se vai comentar a respeito disso, né. Temos até uma estudante, que foi a Cíntia, hoje ela é professora de um IFES aqui, mas desenvolve pesquisas nessa área, que foi estudante do Vanderlei, né. Então, se faz, ela tá fazendo um trabalho muito bom a respeito de eliminação de carrapatos, usando laser e coisa assim, né. Então, o curso em si dá aspectos gerais sobre tudo, né? Aí o estudante vai fazer estágio, aí o estudante vai fazer pós-graduação, aí o estudante vai trabalhar depois, egresso, em alguma instituição que acaba aprendendo uma nova técnica, né? Mas não dá em 4 anos para a gente focar muito. Pode fazer iniciação. Aí quando faz a iniciação científica, Sim, pode focar. aí ele foca mais. Mas não há, assim, várias disciplinas a respeito de fotônica, não. Primeiro que a gente não tem aqui em Sergipe, né, assim, um campo de prática nessa área, mas eu acho que é uma área que ainda demanda muita pesquisa, muito estudo, né, e para que aconteça isso, né, que saia dos laboratórios e que passe a ser algo viável para a população, né? Porque é um mercado em aberto, É um né? mercado em aberto, o que a gente tem é mais no Sudeste, no Nordeste, eu acho que poucos médicos empregam. Na verdade, eu conheço o Vanderlei, que aplica a fotônica como tratamento de câncer, né? Como a senhora disse aí, carrapato. E é impressionante, né? Impressionante, porque a gente sabe que a radioterapia às vezes é complicada em determinadas áreas do corpo, principalmente na face, traz efeitos colaterais maiores. A Exatamente. cirurgia às vezes é muito mutilante, né? E com a fotônica, né, a gente consegue resultados muito bons para certos tipos de câncer de pele, ainda câncer de pele principalmente, né? Mas já há estudos para outros tipos. Bom, pessoal, se alguém tiver alguma pergunta a mais, fiquem à vontade, tá? Levanta a mãozinha, liga o microfone ou coloque no chat. Enquanto isso, eu vou fazendo mais uma pergunta, porque eu estou gostando muito da conversa com a senhora, professora. Mas eu vou fazer uma pergunta que talvez todos os estudantes, né, que estejam curiosos ou tendendo para uma área da física médica querem saber a resposta. Em termos de rendimento financeiro, um estudante que termina física médica, qual que é a perspectiva de ganho para esse estudante? Eu não sei dizer quando ele não é um especialista, tá certo? Porque aí depende muito de empresa para empresa, né? Quase sempre são empresas privadas e são políticas muito
individuais, né? Mas um especialista, se for fazer residência, né, a gente tem residência aqui, mas são 2 vagas por ano, então não dá para todo mundo, mas é uma possibilidade. Vai ganhar uma bolsa de 3 mil e poucos reais mensais por 24 meses, que já é bastante razoável, assim, em termos de Brasil, né? É uma dedicação exclusiva. Oi? Eu não entendi direito o valor, 3 mil e? 3 mil e poucos reais, porque é uma bolsa padrão de residência. Tanto faz se vai fazer em medicina, quanto em física médica, o valor é o mesmo, né? É uma bolsa do MEC. Para o graduando, né? Ele terminou a graduação em física médica e vai fazer residência, é isso? Vai fazer residência, tá certo? Mais do que uma bolsa de doutorado, né? É mais que uma bolsa de doutorado. Assim, o grau de exigência é meio que, parece que são 60 horas de dedicação, mas normalmente ele passa, acho que 40 horas em hospital, e porque também conta horas de estudo e tudo mais. Agora, um especialista, hoje, que foi, por exemplo, salário de EBSER, eu acho que o último concurso, o salário era 10 mil e poucos reais, de salário inicial, né, o salário bruto inicial. Na radioterapia, também essas coisas são variáveis, mas um salário de um físico em radioterapia é pelo menos dessa ordem. Né? Então, não são salários ruins, não. Agora, muita gente, eu acho que o que o físico médico a gente teria que ensinar mais é o empreendedorismo, né? Porque muitos vão ser como o Diego, né? Sim, exatamente, foi um excelente empreendedor. Montar empresas, né? Assim, porque tem hoje, muitas empresas de prestação de serviço. Por exemplo, a medicina nuclear mesmo, tem algumas instituições que têm um físico lá dedicado, tem outras que contratam empresas, que vai todo dia um físico aquele serviço, presta lá toda a assistência necessária, mas ele não é funcionário da empresa. Ele é dono, ele é um funcionário de uma outra empresa, né? Isso é permitido. Então, há essas possibilidades. Muitos dos nossos físicos médicos que a gente formou e que conhece são também empresários, né? Tem empresas de prestação de serviço. Os que trabalham na EBSER quase sempre têm uma empresa, porque dá essa possibilidade e tudo mais. Sim. Por curiosidade, eu coloquei aqui no chat o endereço eletrônico do CEPURAD, né, que é do Diego. O professor Ricardo colocou uma observação do mercado de trabalho no chat. Eu queria saber se o professor Ricardo quer abrir o microfone e falar sobre isso com a gente, Ricardo, ou prefere que eu leia? Então, professora, parabéns, professora, pela apresentação, né, muito esclarecedora. A gente estava realmente precisando aqui na nossa pós-graduação, nosso instituto, né, de uma pessoa, né, especialista na área, né, para poder tirar nossas dúvidas. Então é isso, né, o que eu coloquei aqui nas mensagens, né. Atualmente um déficit muito grande, né, de profissionais na área de física médica. E o interessante é que, por enquanto, quem é formado em física, tanto licenciatura quanto bacharelado, se quiser fazer residência em física médica, tem a Unifesp, né, a Universidade Federal de São Paulo, tem Sergipe, Goiânia, Brasília e São Paulo também, né, tem Rio de Janeiro e São Paulo. São os grandes centros, né, hoje. São Paulo, Rio, Sergipe, Goiânia, Brasília, né, então Tem Recife também, tem residência. Recife também residência. Em radioterapia. Interessante que Radioterapia. Radioterapia, né? E são essas 3 áreas, né? Radioterapia, né, medicina nuclear e radiodiagnóstico. E, atualmente, não precisa, ainda não há essa exigência, né, de ser graduado em física médica para poder fazer a residência. Então, terminou a licenciatura em física, o bacharelado em física, pode procurar esses centros para fazer a residência. É uma residência normal, é como se fosse alguém, termina a medicina, 6 anos de medicina, quer fazer uma residência médica em cardiologia ou neurocirurgia, cirurgia geral, então a pessoa vai fazer uma residência, né, que varia, né, de especialidade para especialidade, 2 anos, 3 anos, 4 anos. No caso da física médica, para conseguir aquelas horas, né, pelo menos
2 anos, né, professor? Então, assim, a pessoa faz uma residência médica de aproximadamente 2 anos, né, formada em licenciado ou bacharel, e aí já pode atuar nos hospitais, como físico médico dos hospitais. Não precisa ter mestrado e doutorado na área. Né? Até porque, atualmente, né, professora, a física médica, como são tão poucos físicos médicos, até os engenheiros estão invadindo essa área. Tem o pessoal da engenharia e segurança do trabalho. Então, quem é não só engenheiro de segurança do trabalho, mas quem é engenheiro civil, engenheiro eletricista ou qualquer tipo de engenharia, que faça uma especialização em engenharia e segurança do trabalho, né, tendo a disciplina física de radiações na especialização, ou tendo alguma espécie de residência ou estágio na área, esses profissionais da engenharia, de segurança, de engenharia e segurança do trabalho, estão ocupando postos de trabalho, né, que deveriam ser de físicos médicos, que deveriam de ser de físicos que fazem residência. Então, atualmente, tem acontecido isso, né? Não sei se em Sergipe, professor, como que é a engenharia e segurança do trabalho? O pessoal em Sergipe, da área de engenharia e Não, segurança do aqui trabalho, não tem muito, sabe? Não tem muito acontecido muito mais isso, porque algumas coisas você tem que ser realmente um físico especialista, né? Medicina nuclear, radioterapia, não tem jeito. Não vai um engenheiro. Lá antigamente, até engenheiros, né? Porque não exigiam ainda esse grau de especialista. Hoje não. Em radiodiagnóstico, isso está ficando um pouquinho mais difícil, porque antes se comprava um Geiger Miller e dizia, eu presto serviço nessa área. Hoje não, exige um grau de equipamentos, né, um grau de diversidade de equipamentos que sai muito caro para um engenheiro assim, vou investir nisso agora. Né? Às vezes, normalmente, um físico médico que monta uma empresa já é um físico médico há algum tempo, faz todo o seu ferramental, instrumental, e aí ele vai e diz, agora eu estou prestando serviço, porque ele é realmente assim, ele tem tudo que precisa, né? Antigamente acontecia mais isso. Eu chegava e dizia, olha, eu tenho um Geiger Miller hoje, que dá para fazer umas medidas, custa R$2.000, mas hoje as vigilâncias sanitárias não aceitam. Né? Precisa ter câmera de ionização, eletrômetro, tudo mais, e isso é caro. É para sempre, você compra uma vez e dura 10 mil, 20 mil, 30 mil, mas normalmente as pessoas não querem investir isso de começo, né? Mas tem de fato uma luta, né? Pela profissão, porque senão vão entrando pessoas assim que não agregam. Em radioterapia, isso não é possível, né? Mas... Eu acho que teria, assim, que de repente tem mais cursos de física médica espalhados pelo país, de graduação. Eu tenho um colega que está pensando, né? Está tentando lá na Paraíba, talvez vocês aí. Hoje a gente tem em Goiás, né? Rio Grande do Sul tem 2, Rio de Janeiro tem 1, São Paulo acho que são 2 ou mais. Aqui temos 1, em Recife não tem, mas tem um departamento de energia nuclear que forma muita gente que tem capacidade para depois seguir para a física médica, né? Então, eu acho que o problema maior é esse investimento e essa conscientização de que ter o profissional físico-médico é algo que agrega valor à sua instituição, né? Então, olha, eu trabalho em física médica há mais de 30 anos, né? E aí, quando eu cheguei aqui para Sergipe, na época, só tinha eu, assim, tinha um físico médico na vigilância e eu. Hoje somos vários, acho que mais de 10, talvez, já. Então, assim, a coisa cresceu. Eu tenho muita esperança nisso, assim. 10, assim, que estão trabalhando, muito mais que 10, né? Que estão, de fato, trabalhando como físicos médicos. Então, e eu vejo no norte, no centro-oeste, aqui no nordeste, tem estados que precisam ainda, tem muita demanda. O Ceará, por exemplo, tem muita demanda, eu acho que precisa gente ir lá, investir, né, mais nisso, como aí mesmo, né, aqui e tudo mais. Aqui tem tudo isso, já tem mais de 10, mas mesmo assim poderia duplicar, triplicar, que estaria muito bom ainda.
Acabando de olhar aqui, professora, no INCA... Opa, desculpa, pode falar, professor. Não, eu ia perguntar, em média, são quantos alunos formados graduados aí pela Física Média? Esse dado eu não sei, mas é pouco, né? A gente forma, talvez, tem anos que são 10, outros menos. Qual é a diferença do bacharelado em Física? Não, bacharelado em Física eu acho que é um número menor. É menor. Infelizmente. Mas em Física Médica, eu tenho visto aumentar um pouquinho mais, mas... porque, assim, é física, né? E os alunos, às vezes, vêm porque alguns meio que se decepcionam, porque quando sabem que é física médica, acham que é mais de medicina do que física. Mas hoje eles já chegam entendendo que é uma junção. Então, eu tenho uma turma de introdução à física médica que é calouro, né? E eles dizem, eu vim porque agregava física e agregava medicina. Eu disse, legal, por aí mesmo. E alguns, assim, tem uns que seguem carreira de física médica, outros vão mais para a academia, né? Então, são muitas histórias bonitas que a gente tem de pessoas como Diego, como outros que estão em universidades e tudo mais, outros que estão em hospitais. Aqui, todos os hospitais têm físicos médicos formados aqui, né? Nem sempre foram em física médica, porque às vezes são mais antigos, mas todos têm físicos, são formados aqui, né? Especialistas e tudo mais, ou não. Então, eu acho que é uma profissão que tem muita coisa ainda boa. Professora, aí, no caso, tem um programa de residência profissional em Física Médica aí em Sergipe, né? Faculdade de Medicina. É a professora que é responsável por esse programa? Não, atualmente quem coordena é a professora Ana Maia. Eu faço tutoria, né? Eu tenho conversa toda semana com os residentes, porque eu acompanho, assim, o dia a dia. A senhora faz parte do programa lá, né? Faz De residência parte do profissional. programa. Sim. Esse programa iniciou no ano passado, né? A gente ainda está na primeira turma, já entrou a segunda, né? Porque são 2 vagas por ano. Uhum. Felizmente, são todos nossos ex-alunos, nossos egressos. Esse ano até passou em primeiro lugar alguém que era de fora, umas 2 pessoas, mas eles não vieram, não quiseram vir, acho que passaram em outros lugares também. Um até não era um físico formado, não tinha bacharelado em física médica, né? É isso que você disse, há opção, sim, né? Vários dos nossos físicos mais antigos não foram formados, graduados em física médica, é natural isso, a gente nada contra. Mas quando a gente é físico médico, já leva a paixão, já leva uma formação básica, mais em física das radiações, que é bastante relevante isso. Olhando aqui, professora... Dizendo assim, a física 1 muda as expectativas. Realmente, né? Ele sofre um pouco mas é natural. Olhando aqui, professora, tem o INCA, Instituto Nacional do Câncer, aí exige que seja físico, graduado, né? Em física, não importa se é licenciatura, bacharelado, física médica, e lá são 2 anos e 5.760 horas, para conseguir ter Na verdade, você vai ter as 5.760 horas, mas depois que terminar esse curso, ainda tem que enfrentar a prova da Associação Brasileira de Física Médica. Mas assim, o que a gente entende é que essa formação já, assim, é meio que você fez, você passa. Né? Fez parte, não tem como ser um residente ruim. Você tem um grau de exigência maior, né? Você tem os tutores, os professores, o físico médico que está lá junto com você. Então, assim, eu não vejo muitas reprovações, não. Porque quem já tem feito a residência tem mais facilidade, né, para poder fazer essa prova. Sim, porque vai ter um grau. Eles entendem mais dali do que a gente, porque eles estão no dia a dia. Eu vejo com os meus os residentes daqui mesmo. Nossa, eles vão nas minúcias do controle de qualidade, da tudo. Eu acho que a gente podia fazer aqui, professora, na UFMT, algum curso, alguma coisa voltada para poder chamar os alunos da licenciatura e do bacharelado para se dedicar à física médica. A licenciatura, a gente tem... Eu fui numa reunião da EBFN uma vez, dizendo que estavam tentando ver se não
não seria mais permitido, né? Para a licenciatura, né? Mas isso não acontece ainda, então está valendo. Está Licenciados. valendo ainda. É. Assim como para os engenheiros, porque os engenheiros, eles viram nessa área aí de física médica uma forma deles ganharem, assim, vamos dizer, um extra. Porque é formado em engenharia, ele é engenheiro, mas ele faz perícia. Que perícia ele faz? Ele faz perícia em hospitais, faz perícia em institutos nacionais de câncer, porque eles fizeram uma especialização em engenharia e segurança do trabalho, estudaram física das radiações, estudaram, de certa forma, bem, assim, em passant, né, física médica, e aí eles têm condições de poder avaliar, de certa forma, e isso está tomando, pode-se dizer, tomando a vaga de físicos médicos, tomando a vaga de físicos que fizeram residência, né? É igual aquela história, quando a gente termina a física e tem engenheiro dando aula de física, né? A gente encontrava muito isso aí no ensino médio, né? Mas aquele lá, ele é engenheiro e está dando aula de física, como é que pode isso, né? Então, isso continua até na física médica, os engenheiros estão tomando, de certa forma, ocupando esses espaços vazios, né? Mas residência eles não podem fazer. Residência eles já não podem fazer. Não, eles não podem, também eles não podem manter uma empresa se não tiver os equipamentos suficientes, a instrumentação suficiente. Então, a coisa hoje apertou um pouquinho mais, não é tão fácil assim. Tá certo. Professor Ricardo, obrigado aí pela participação. Algum aluno deseja fazer perguntas para a professora? Essas fotinhas, né? Então, professora, eu agradeço mais uma vez, né, a participação da senhora no nosso programa. Desejar mais uma vez parabéns pelo Dia dos Professores, a senhora, e estendo a todos os outros professores que estão aqui, e também os alunos que um dia vão vir a ser professor de física, né? Desejo um bom final de semana e fiquem bem, com segurança. Até a próxima. Obrigada por dar essa oportunidade para a gente, tá certo? E espero que essa interação permaneça. Se vocês quiserem, em outro momento, a gente pode chamar outros colegas daqui, né? Sim. A gente gosta muito de falar sobre o curso, de divulgar, porque são possibilidades, né? Tanto para os nossos alunos saberem de vocês aí, quanto a gente divulgar. Porque, professora, tem uma pergunta que eu venho me fazendo, né, há bastante tempo, né? O que a gente vai ofertar para os nossos alunos de bacharelado que não quiserem fazer mestrado e doutorado, né? E eu acho que hoje a senhora deu um pouco da resposta, né, do que fazer. E isso é importante. Acho que essa parte da gente empreender é muito importante, né? Tem muita coisa. Eu vejo também, assim, a física, né, o que seja, te abre muitos caminhos, né? O aluno sai do curso, assim, tendo condição, às vezes, de fazer relações. A gente tem ex-alunos, não só de física médica, mas de outros, dos cursos de física, que foram trabalhar em instituições financeiras, né? Como vocês devem ter também, que foram trabalhar em coisas que a gente nem imaginava e se deram banco, né? Que gostam, né? Assim, trabalhar em banco. Em banco, tem um que trabalha em radiografia industrial, em controle de qualidade, nessas coisas todas, porque são pessoas que são mais dinâmicas, né? Espírito mais aberto para aprender, para entender coisas, para propor coisas. Então. E uma coisa que o nosso curso faz é ensinar bem e resolver problemas, né? Resolver problemas, isso é muito importante. E vamos aí na luta, né? Para ver se muita coisa não vai ser posta a perder por administrações ruins, né? Ruins. Infelizmente, isso acontece no nosso Brasil. Professora, tem um pessoal dando os parabéns, o professor Eralci está parabenizando a senhora. Obrigada. Priscila Santos está parabenizando. Apresentação diva. Eu agradecer a todos, né, que estiveram aqui. Eu vi que vários dos alunos egressos, Danilo está aqui, é um grande professor lá da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Priscila, Isis e todos vocês aí. Muito obrigada.
Eu que agradeço. O seu vídeo vai ficar no nosso canal de YouTube, no programa, né? Tem um link no site do programa de pós-graduação, né? E lá as pessoas continuam assistindo, né? A gente tem os vídeos aí, chegam a mais de 300 visualizações. Que bom. Em Parabéns termos de YouTube, pela iniciativa. 300 é um número pequeno, mas em se tratando de física, é um número grande. É grande, grande sim. Eu acho Então, que esse modo remoto ajudou muito, né? Assim, ajudou. A gente teve que se readequar e eu acho que a gente fez bem esse papel de adequação. Ganhou, assim, E vai ficar, né? Mesmo voltando ao presencial, isso vai ficar, não é mesmo, professor Ricardo? E, professor, vamos aproveitar e convidar a professora. Vamos mandar o convite para a senhora, tá, professora, da escola? Sim, da escola eu sou, Tá, para a senhora participar com os colegas aí também. Vai ser muita alegria ter a senhora na escola. Próximo ano voltar ao tópico, né, de física médica na escola, né? Nós já tivemos palestras de física médica na nossa escola, né, no passado, mas eu acho que está na hora de voltar de novo, Ricardo. O professor Vanderlei Banhato foi um que esteve aqui falando sobre o uso de fotônica, né? Terapia fotodinâmica, né? Eu acho que o Banhato é uma pessoa que sabe realmente divulgar muito bem o que ele faz, e assim, um grande incentivador dessas novas terapias e tudo mais, né? Bom, eu espero que ano que vem a gente possa fazer esse evento presencial, né? O coordenador é o professor Ricardo, mas eu já deixo aqui para ele a dica de convidar a senhora presencialmente para vir ano que vem aqui, conhecer a cidade, Cuiabá. Será um grande prazer, nossa. Com certeza, você vai vir. Espero que vocês também aqui. Parabéns, pessoal, muito obrigada. Obrigado, professora. Senhora. Tenha um bom final de semana a todos. Até mais. Tchau, pessoal.